presidente ucraniano vai participar por videoconferência na próxima cimeira da NATO. Aliados deverão definir apoio à modernização militar da Ucrânia. União Europeia avança com lei climática. Eurodeputados querem reduzir emissões de gases com efeitos de estufa em 55% até 2030. Mais de 1000 mortos e pelo menos 1500 feridos após um forte sismo no sudeste do Afeganistão. Operações de busca prosseguem e o balanço deve agravar-se. Volodymyr Zelensky vai participar por videoconferência na próxima cimeira da NATO em Madrid no final do mês. O governo espanhol tinha já expresso a solidariedade com Kiev durante uma visita do primeiro-ministro Pedro Sánchez à capital ucraniana em abril. Agora, apesar da adesão da Ucrânia à aliança permanecer fora da mesa, Espanha esclarece a pertinência do convite ao presidente ucraniano. Do encontro vai resultar a adoção de um novo conceito estratégico de defesa para a próxima década. De acordo com o gabinete presidencial espanhol, o conflito na Ucrânia e a invasão russa vão ter um papel destacado no documento final. O destaque foi já confirmado pelo secretário-geral da NATO. Jens Stoltenberg disse esperar que os aliados determinem em Madrid as medidas que permitam à Ucrânia modernizar o equipamento militar proveniente da era soviética. E, pelo caminho, deixa uma mensagem aos reticentes. O preço que nos arriscamos a pagar se Putin conseguir o que quer usando a força militar contra um Estado democrático independente na Europa será muito mais elevado do que o que pagamos hoje por apoiar a Ucrânia. Moscovo alega que ataques de alta precisão causaram 500 baixas entre as tropas ucranianas esta quarta-feira num estaleiro naval em Mykolaiv. A cidade voltou a ser alvo de bombardeamentos. 2 terminais portuários para armazenamento de cereais foram destruídos. O Kremlin nega ainda que a Ucrânia tenha penetrado as defesas aéreas russas através de um ataque de drones a uma refinaria de petróleo. Moscovo afirma que o episódio foi antes um ato terrorista. Os eurodeputados adotaram uma posição de relevo sobre projetos de lei da União Europeia para combater as mudanças climáticas, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 55% até 2030. Em primeiro lugar, votaram a reforma do sistema de comércio de licenças de emissões da União Europeia, que visa incentivar as indústrias a reduzir ainda mais as emissões e investir em tecnologias pouco poluentes. Finalmente adotamos com grande maioria a maior lei climática de todos os tempos. Estamos a dar um grande passo para proteger o clima, mas também os empregos. De recordar que uma votação em 8 de junho foi surpreendentemente rejeitada, depois de os eurodeputados não concordarem com os termos, agora as medidas dão um alcance mais amplo e uma implementação mais rápida ao mecanismo de ajuste de carbono na fronteira e criam um fundo climático social. Portugal atravessa o ano mais seco desde há sensivelmente 9 décadas. A falta de água tem vindo a agravar-se e está a prejudicar a produção de cereais, setor atualmente sob stress também devido à invasão russa da Ucrânia. Para tentar amenizar os efeitos da seca, o governo português acrescentou esta semana 28 medidas às 50 já anunciadas em fevereiro, incluindo um apelo a um uso mais eficiente e consciente da água disponível. Nós temos que nos habituar a viver com menos água. Isto é válido para todos os portugueses em todo o território nacional, independentemente das zonas de maior incidência de seca. O Ministro do Ambiente garante estar em estreita articulação com Espanha, também a debater-se contra uma seca extrema. Os 2 países devem voltar a reunir-se ainda este mês. A maior preocupação em Portugal reside, no entanto, em quem tem de pagar as contas com o que produz: os agricultores. Um ano catastrófico para várias coisas, principalmente nos cereais, porque em pleno período de floração do cereal e de começar a formação de grão, tivemos o mês de maio de mais quente dos últimos 100 anos. Talvez não se perca dinheiro, mas ganhar, não. Para o Algarve estão previstos 200 milhões de euros do Programa de Recuperação e Resiliência para projetos de reutilização de águas residuais e de chanelização. O Alentejo prepara um plano similar. O Governo assegura que o plano de rega para este ano está garantido e que o país tem água para consumo humano pelo menos para 2 anos. O problema é que o planeta é cruel perante as alterações climáticas. A chuva é cada vez mais escassa e cai cada vez mais em enxurradas, arrasadoras para os campos agora desidratados.
Bruxelas quer reduzir a utilização de pesticidas na União Europeia para metade até 2030. A proposta de lei faz parte do mais recente plano em matéria de sustentabilidade e biodiversidade. A Comissão Europeia diz que não é uma proibição completa, apesar da meta de 50% ser juridicamente vinculativa. Até 2030, metade dos pesticidas devem ser substituídos por alternativas com práticas como a rotação de culturas e tecnologias como a agricultura de precisão. Também propomos proibir todo o uso de pesticidas em áreas sensíveis como escolas, hospitais, parques e parques infantis. Os Estados-membros terão de apresentar relatórios regulares sobre o progresso como parte do novo regime. Nos próximos 5 anos, os fundos da União Europeia também estarão disponíveis para cobrir o custo de quaisquer novos requisitos. Mas há quem esteja contra esta proposta, dizendo que não é o momento certo por causa da atual crise alimentar. O momento para apresentar esta proposta é completamente inadequado porque estamos num período em que se precisa de alimentos na Europa. Estamos a debater novamente a segurança alimentar na Europa e propor estes regulamentos agora é simplesmente desadequado. Os planos também incluem uma meta obrigatória de recuperação da natureza para que os países reparem 20% dos ecossistemas danificados até 2030. O comissário responsável pela pasta do ambiente disse à Euronews que esta ideia é vantajosa para todos. Devemos parar de viver com o mito de que agir pela natureza, restaurar a natureza, são só custos e não benefícios. A nossa avaliação de impacto mostra que €1 investido traz 8 euros de benefício. Um dos principais objetivos passa por reverter o declínio de polinizadores como as abelhas, que, segundo especialistas, aumenta os rendimentos agrícolas e ajuda a restaurar naturalmente os ecossistemas. Os planos ainda precisam da luz verde do Parlamento e do Conselho Europeu. Mais de 1000 mortos, pelo menos 1500 feridos. O Afeganistão foi abalado às primeiras horas desta quarta-feira por um forte tremor de terra numa região remota do país. O balanço deverá ser ainda pior. O sismo ocorreu em Paktika, no sudeste do Afeganistão, junto à fronteira com o Paquistão, por volta da 1h30 da manhã. Teve uma magnitude a rondar os 6 pontos na escala de Richter. Destruiu diversas estruturas naquela região remota. Neste que é já descrito como o sismo mais grave no país dos últimos 20 anos e num dos piores momentos de um país também a sofrer uma grave crise económica e sanitária. A chefe de comunicação, advocacia e compromisso civil da Unicef afegã lembra que o país já estava a sofrer a pior seca dos últimos 37 anos. Há uma crise de má nutrição e doenças como o sarampo propagam-se facilmente. As comunidades remotas estão fragilizadas após anos de problemas e este terremoto aconteceu no pior momento, sublinha Sam Mort. A tragédia representa também um exame muito difícil para o regime talibã no poder desde agosto do ano passado, depois das forças militares ocidentais terem abandonado o país. Muitos dos países antes ao lado do povo afegão têm-se afastado desde o regresso ao poder dos talibãs. O primeiro-ministro afegão anunciou, entretanto, um pacote de ajuda de 100 milhões de afegães, pouco mais de €1 milhão, para ajudar as vítimas deste terremoto. E o governo talibã apelou à ajuda internacional. Milton Ribeiro foi detido esta quarta-feira em São Paulo. O antigo ministro da Educação do Brasil está a ser investigado pela Polícia Federal e é suspeito de operar um gabinete paralelo para desviar verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para 2 pastores evangélicos, Gilmar Santos e Arilton Moura. Numa conversa divulgada pela imprensa brasileira, Milton Ribeiro admitia dar prioridade aos amigos dos pastores a pedido de Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro, que quando rebentou o escândalo, disse que colocava a cara no fogo pelo seu ministro, diz agora que Milton Ribeiro é responsável pelos seus atos e que se a polícia o prendeu foi porque tinha motivos para isso. Depois das férias que o levaram de volta a casa para uma futebolada com amigos no campo onde deu os primeiros pontapés, Sadio Mané terá de voltar a fazer as malas para mudar de casa e instalar-se de armas e bagagens em Munique. O atacante foi oficializado como reforço do Bayern, tendo assinado um contrato válido até 2025. Para trás ficam 6 temporadas no Liverpool, onde ganhou tudo o que havia para ganhar. Na despedida, os ingleses agradeceram os serviços prestados e sublinharam que se tratava de um dos melhores avançados na ilustre história do clube. Não foram divulgados os números da transferência. Estima-se que o Bayern tenha pago 32 milhões de euros pelo senegalês de 30 anos.